Queridos, vamos pegar nossos livros, né? O livro Nascidamente. Deixe a sua Bíblia aí em prontidão para nós usarmos assim que precisarmos de fazer a referência bíblica. Abra seu livro na página de número 67. Bem, até agora o que nós vimos, que é exatamente aquilo que está em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, capítulo 2, né, quando fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é que nós precisamos atentar no âmbito da compreensão desse tema? É o sentido, é o significado da árvore do conhecimento como uma figura, como um símbolo. Então, a árvore do conhecimento tem um significado. Uma coisa é a árvore do conhecimento, outra coisa é comer do fruto da árvore do conhecimento. Então, a árvore em si, no âmbito da revelação bíblica, ela sinaliza o momento em que o homem criado por Deus, lembrando, o homem criado potencialmente inteligente, o homem dotado potencialmente de razão, né, capacidade, todas as capacidades, né, de consciência no homem, mas esse homem, ele desenvolveu-se no eixo da história, até que no momento da sua experiência, essas faculdades intelectivas, elas florescem, né? Elas se manifestam. E eu estou aqui já, basicamente, em quase todos os estudos desse capítulo 5, chamando a atenção para duas provas desta verdade que estamos apresentando. Porque não é comum que vocês ouçam dizer que o homem criado por Deus, ele é criado potencialmente inteligente, mas somente num dado momento de sua experiência é que essas faculdades, elas afloram. Geralmente, quando se fala da criação do homem, e mesmo da criação de qualquer outra coisa, a primeira imagem que vem na mente da maioria dos cristãos é que Deus criou tudo pronto. As pessoas imaginam que as árvores, com seus frutos, apareceram prontas, apareceram maduras. É mais ou menos aquela charada que fazem quando se pergunta quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou foi a galinha, não é? Que é uma pergunta um pouco interessante, é uma charada, mas é uma pergunta interessante, né? Agora, poderíamos até aumentar a dimensão desse questionamento. Quem nasceu primeiro, o pintinho, a galinha ou o ovo? É obviamente que não foi o ovo, porque o ovo tem que ser botado por uma galinha, não é? Obviamente. Agora, Deus criou a galinha no seu germe inicial de desenvolvimento, porque a galinha já é um animal crescido e amadurecido. E tudo que Deus criou, Ele criou enquanto semente. E a prova, portanto, do que nós estamos colocando, é sobretudo a prova empírica, é a prova prática. É quando você olha para a natureza e para a criação de Deus, e você vê todos os dias o ato criador divino. Não pensem vocês que Deus criou tudo em 7 dias e acabou. Eu sei que vão dizer, pastor, você está de brincadeira. Está lá claramente em Gênesis capítulo 2, versículos 1 em diante, do 1 ao 4, que Deus fez tudo em 7 dias. Mas você tem que perguntar depois para Jesus, em João capítulo 5, versículo 17, e ali em João 5, 17, o assunto é o sábado, e quando o assunto é o sábado, o assunto é a criação. Porque o que é o sábado em relação à criação? O sábado é o 7º dia do 7 da criação, que coroa a criação. Então, qual era o raciocínio dos judeus? Que Deus, havendo criado tudo pronto em 7 dias, Ele encerra a obra criadora com o sábado. E agora todos eles guardam o sábado como memória do Deus Criador e de uma criação
concluída e pronta. Mas quando isso foi argumentado por eles, para Jesus, ou seja, quando falaram, é necessário que todos os teus discípulos e você próprio, Jesus, guarde o sábado como o símbolo da finalização da criação, o que Jesus responde? O meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Qual é o trabalho de Cristo? Não é o trabalho de regenerar? Não é o trabalho de gerar uma nova vida? Tudo o que Cristo fez não foi pelo poder de uma nova vida para uma nova experiência? Logo nós temos aqui a obra de criação e a obra de redenção como dois lados de um mesmo processo criador. Um que traz a origem e o outro que recria e que regenera. Portanto, a obra de criação acontece no nascimento de cada semente, de cada embrião, de cada criança, de cada erva, de cada pássaro. Ou seja, todos os dias o Deus Criador está criando dentro da própria criação, pelo mistério da imanência do Deus Criador na criação. Deus não é aquele Deus distante, olhando de lá para cá. É um Deus que está na criação e a criação está nele. Tudo o que há existe nele. Cristo, se nós pudéssemos criar uma metáfora, ele é o lugar e o espaço e o laboratório orgânico onde tudo está sendo produzido, sustentado, alimentado, vitalizado, organizado, mantido, suprido. Tudo é em Cristo. Paulo deixou isso muito claro quando escreveu aos Colossenses, né? Que todas as coisas existem nele, foi criado nele. E Paulo diz em Atos capítulo 17 claramente que todas as coisas existem nele, se movem nele. Ou seja, só é possível existir algo nele. Então, esse ato criador divino está acontecendo. E, portanto, você pode hoje presenciar a obra criadora de Deus, mesmo que você não esteja lá no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto dia da criação. É uma criação que continua a acontecer. Não pensem vocês que uma semente germina por si mesma. Mas ela traz em si os elementos, a vida, tudo. Sim, mas a semente só pode existir nele. Logo, nós estamos demonstrando com isso que tudo o que é criado dentro do seu processo evolutivo. Tudo é criado como germe e se desenvolve até atingir a plenitude. Quando é que um pé de manga atinge a sua plenitude? Ora, quando a semente de manga chega a ser árvore frutífera, frondosa e produz frutos. Ali é o auge. Ela não passa daquilo. Ela chegou no telos, no fim da sua existência. Não no fim de encerramento, mas no telos, no fim, no objetivo máximo. Ou seja, ela chegou no máximo da sua manifestação. Isso é uma evolução, não é? Quando é que o ser humano, biologicamente falando, chega no auge da potência humana, biologicamente? Quando ele amadurece, biologicamente, nas suas faculdades de reprodução, e quando ele amadurece na sua mente. Vamos colocar aqui um ser humano aos 25 a 30 anos, atinge a plenitude do seu potencial de ser humano, né? Biologicamente falando. Agora, o homem só alcançará o seu telos, a sua plenitude, o máximo do potencial do seu ser, quando o homem chegar à estatura da medida de Jesus. Ou seja, nós ainda estamos no processo evolutivo. Então, a distância do homem criado originalmente
para o homem divinizado, para o homem deificado, para o homem cristificado, feito à imagem e semelhança do primogênito de Deus, existe um eixo evolutivo, biológico, psíquico e espiritual. Corpo, alma e espírito.